Vamos lá, então. Só para a gente revisitar, né, já que a gente parou um tempinho, a gente está discutindo melancolia, ceticismo, política, né? Deixa eu fechar a porta. A gente tem usado como referência aquele texto da Marie-Claude Lamberto, né, o discurso melancólico, e a gente avançou bem no texto, um texto gigantesco. A gente está na página 15, na página 15, a gente está no capítulo 15, e eu acho que a gente vai conseguir discutir o texto inteiro. Se a gente for nessa toada de um capítulo por aula, a gente consegue terminar de discutir esse texto, e esse texto também serve como uma boa introdução ao universo da psicanálise, porque faz referência a uma série de textos do Freud, uma série de textos de teóricos da psicanálise. Então, esse texto também tem essa dupla função aqui entre nós, né? Serve como uma introdução, ao mesmo tempo que tem servido para que a gente discuta melancolia, política no mundo contemporâneo e as contribuições que o ceticismo pode dar para esse debate. Na nossa última aula, antes do Natal, a gente terminou de uma maneira alegre, né? Falando sobre negatividade, negação. O capítulo 14, que é sobre a afirmação da negação. E o ponto que ficou em suspenso, como uma bolinha de Natal para o nosso feriado prolongado, foi a questão do suicídio, né? Que, no fim das contas, sempre anima os jantares e as conversas de final de ano. Ficou pendurada. Como? Ela ficou pendurada. Ficou pendurada, pendu, como diz o Freud, num dos sonhos, a interpretação dos sonhos, né? Uma das analisandas sonha com Freud, com o Breuer, pendu, são pendurados pelo pescoço. E o ponto que nós terminamos de discutir, né, é justamente a relação entre o suicídio e a vida política, né? A gente deixou um pouco no ar, né? A gente não aprofundou propriamente nesse tema, a gente falou mais sobre o suicídio dentro do contexto da melancolia, mas a gente falou um pouco do suicídio dentro do contexto político. Eu tenho um artigo antigo sobre isso, que se vocês quiserem ler, eu ia ficar muito lisonjeado, que é sobre Hume e Montaigne, a percepção do ceticismo sobre o suicídio. Vocês encontram por Hume e Montaigne, que ele ali vocês acham fácil. E a grande questão é que a cena política ela é bastante atravessada, né, por episódios suicidas, das formas mais variadas, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, né? E do ponto de vista individual, a gente tem a questão do suicídio político, né? O suicídio de figuras públicas, suicídios que se dão em momentos de desespero, ou suicídios que se dão como uma forma de exemplaridade, né? Como uma maneira de afirmar alguma coisa sobre o mundo, né? Para o mundo. E a gente pode colocar dentro desse universo, né, do suicídio político, que permeia a antiguidade clássica, né? Mas falando do nosso universo, a gente consegue agrupar figuras reconhecidas, né? Tanto quanto um Getúlio, né? Getúlio Vargas, é uma figura de destaque maior, né, da cena política brasileira, né? Com aquela expressão que todo mundo aprende na escola, né? Saio da vida para entrar na história. E que já foi alvo de uma série de obras literárias, de obras de historiografia, né? Uma delas eu lembro que li na minha adolescência um romance mais ou menos do Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas. E, ao mesmo tempo, dentro das nossas paranoias nacionais, sempre existe essa hipótese, né, de que ele não se matou, ele foi assassinado. Ao mesmo tempo em que,
Dentro da iconografia contemporânea, a gente tem imagens como aquelas dos monges no Tibete, né? Ateando gasolina, combustível sobre o próprio corpo e ateando fogo como uma maneira de falar alguma coisa, né? Dentro da cena política ainda também a gente encontra as greves de fome, né? Os jejuns, né? De presos políticos, né? E se coloca numa posição suicidária para resistir a uma prisão injusta, alguma coisa que consideram ruim. Ao mesmo tempo, o século XX assiste, né? Ou assistiu, uma série de eventos com potencial suicida muito grande, né? Em que os países da soberania assumem posturas de condução da sua esfera pública, né? Em que é evidente o resultado morte, né? De onde a gente possa falar de que foram movimentos coletivos suicidários, né? Como, por exemplo, as aventuras fascistas da Europa no século XX, né? Ao mesmo tempo, o próprio país, né, contemporâneo tem sido interpretado por alguns autores, né, como tendo feito esse movimento, né, um movimento de se colocar numa posição suicida, né. Alguns comentaristas, alguns jornalistas, alguns intérpretes falaram disso, né, de que o governo teria colocado o país numa posição suicida, né, como, por exemplo, na gestão da pandemia. Ou seja, dando informações contraditórias ou veiculando informações falsas, de certa maneira, boicotando as formas pelas quais as pessoas poderiam se precaver e assumindo uma posição explicitamente suicida, né? Então, de maneira geral, o suicídio ronda a vida política, né? Não só pelo fato de que governos podem instaurar uma versão de condução da esfera pública explicitamente suicida, como também as pessoas podem resistir pelo suicídio, né? Há um autor do século XVII, que eu gosto muito, sempre recomendo a leitura, que é o Etienne de La Boétie, que escreveu um texto que foi veiculado por Montaigne, que é o Discurso sobre a Servidão Voluntária, e o Etienne diz isso, né, de que se não há nenhuma maneira ou outra de resistir, o suicídio é uma forma pela qual nós evitamos sermos servilizados, né? Estou pensando aqui agora nas imagens que me ocorrem enquanto eu falo disso, numa das obras de uma artista visual negra brasileira, chamada Rosana Paulino, em que ela tem uma série de desenhos em que ela tematiza o modo como alguns senhores de escravo utilizavam dispositivos para impedir que os escravos se matassem comendo terra, né? Ou seja, uma forma pela qual os escravos resistiam ao processo de dominação era ingerindo terra, porque comendo terra morreriam, né? Se suicidariam. Então, percebam que o suicídio, ele, como todo fenômeno político, ele é profundamente ambivalente, né? Ou seja, ele desperta em nós sentimentos positivos e negativos, dependendo de como nós o vemos, né? Ele pode ser utilizado de maneira positiva, de maneira negativa, seja lá como nós vemos, né? Mas sempre se dá numa situação de crise, de radicalidade, né? Ou seja, o suicídio, ou ele é uma irresponsabilidade, em que coletivamente se assume uma direção que é insustentável, ou como uma última rácio da resistência, né? Quando nenhum outro meio de resistir é possível, né? Suicida-se, né? E aí, tanto no sentido que pode ser entendido como correto, né? As pessoas se matando em função de uma causa nobre, quanto também nessas imagens do século XX, como nos pilotos kamikazes japoneses, né? Atirando os seus aviões sobre as embarcações, né? Como um último gesto de defender uma guerra que, para todas as consequências, era uma guerra em que a posição japonesa ela claramente uma posição injusta, né?
Ao mesmo tempo, a gente não precisa ir muito longe para perceber também, além das interpretações sobre o governo brasileiro, em alguns momentos poder ser interpretado como suicida, né, colocando o país numa posição suicida, e aí com uma acepção fortemente negativa, a gente também pode ir atrás dos críticos sobre a política contemporânea sobre gestão ambiental, né? De uma maneira, a humanidade teria entrado numa, numa trajetória suicida, né? Os cientistas teriam percebido que nós não podemos viver emitindo os gases que nós estamos emitindo, e uma vez que nós não estamos fazendo nada, cada vez mais o tempo se torna mais curto, né? Os efeitos se tornam cada vez mais irreversíveis, e daí poderíamos dizer que estamos coletivamente numa trajetória humanitária suicida, né? Ou seja, estamos todos caminhando para a extinção, em função dos nossos próprios atos, né? Dentro dos filmes que eu vi no final do ano, teve um que foi bem comentado no Netflix, chegou até a ser o primeiro filme dos mais assistidos no Brasil e foi revelado justamente no dia de Natal, o que eu achei saborosíssimo, né? Dentro desse clima, né, do nosso curso, nossas últimas aulas pré-natalinas, que foi o Não Olhe Para Cima. Imagino que vocês tenham visto, né, ou alguns de vocês tenham visto, que é um filme, não me lembro do diretor, mas com muitas estrelas, né? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, e, já lá, a Meryl Streep, um personagem como uma versão feminina do Trump, né? E o que o filme caracteriza? O filme caracteriza de maneira cômica, né? Um filme de comédia, uma comédia cínica, trágica, vocês podem... uma sátira, né, do mundo atual, e uma sátira do mundo atual de várias posições diferentes, da posição intelectual, da posição política, das pessoas de maneira geral, né, todas elas se ocupando com memes de bichinhos divertidos, né? Ou seja, uma sátira muito próxima, né, da nossa realidade. O Rafael está dizendo que um dos roteiristas foi assessor do Bernie Sanders. Ótimo, né? Porque se percebe, né, que tem uma ideia clara ali. E uma dessas ideias é de que a humanidade, por uma série de razões, né, possui uma disposição suicida bastante forte, né? E disposição suicida essa ligada a não enfrentar as agendas que precisa enfrentar, né? Ou seja, prefere o suicídio, prefere a morte a ter que mudar alguma coisa, né? Alterar alguma coisa da maneira como tem vivido, né? Então, dizendo assim, o suicídio ele faz parte da agenda política, não se consegue pensar política sem suicídio, muito embora o suicídio claramente seja alguma coisa que causa um mal-estar forte dentro da cena política, né? Porque o suicídio, ele, ao mesmo tempo em que ele é profundamente político, né, mesmo nas suas chaves, digamos assim, sociológicas, patológicas, ele possui um componente fortemente político, mas o suicídio ele é pouco dialogal, né? Ele não é democrático, né? O suicídio não é uma se o suicídio é uma instituição política, o suicídio não é uma instituição política dialógica, né? Ele não se dá numa arena, ele não se dá numa ágora, né? Você não se negocia o suicídio, né? Se produz um efeito a partir dele, né? Ou se permite que o efeito se produza que possa ser caracterizado como um efeito suicida, né? Aí me ocorreu, não, esse filme do Lars von Trier não entra nesse espectro, porque o Melancolia não é um filme sobre suicídio, não é um filme sobre extinção, mas no filme não fica colocado que nós temos alguma coisa para fazer, né? Então, me ocorreu agora, mas não entra como um exemplo para essa aula. Tendo dito isso, né, que o suicídio não é dialogal, ele não é democrático, né,
o suicídio ele é uma, uma fala, né, que não atende à posição do outro propriamente, né? Não importa muito o que o outro ou que os outros venham a dizer, né? Ele realiza um efeito e pronto, né? Nessa chave, fica também bastante claro que o suicídio é uma forma radical de produzir mudanças que, por vezes, são mudanças positivas, né? Então, pensando em certas dinâmicas sociológicas, né, em que as comunidades passam a apresentar números muito altos de suicídio, e esse suicídio começa a dizer alguma coisa sobre a maneira como a vida está sendo vivida, né? Uma certa insuportabilidade das pessoas a uma certa maneira de viver, né? Pensando, por exemplo, no suicídio de adolescentes no Japão contemporâneo, no Japão do pós-guerra, né? Então tem uma politicidade forte nas mais variadas formas de suicídio. Talvez, dentre as formas de morrer, né, o suicídio seja a mais política delas, justamente porque intercorre no suicídio, concorre no suicídio, e aí, em intensidades diferentes, um componente de vontade, né? Aí se pode dizer que, em alguns momentos, a voluntariedade ela é muito baixa, em alguns momentos a voluntariedade ela é bastante alta, né? Evidentemente que sempre alguma coisa concorre com a voluntariedade, né? Nunca é só vontade, o suicídio nunca é só vontade, o suicídio ele também é, sobretudo, contexto, né? Nunca é só vontade. Mas nas formas de morrer, né? O suicídio é aquela que traz consigo uma consequência política mais intensa, né? Então, espero que tenha ficado claro até aqui, como um preâmbulo, né? Bem, bem humorado, né? Para o nosso recomeço. E aí nós vamos para o ponto, que foi o ponto que nós nos interrompemos, que é a questão do suicídio do objeto, né? Que é uma elucubração feita pelo Lacan, que a Marie-Christine Lambotte aproveita, recupera, e que ela veicula nesse último capítulo sobre a afirmação da negação. E parece que o suicídio de objeto ele não é muito levado em consideração quando nós pensamos a relação entre o suicídio e a vida política. Porque o suicídio do objeto não é o suicídio da pessoa, né? Não é o suicídio de alguém, né? Não é o suicídio de uma comunidade, uma população, mas é um certo significado ligado a essa pessoa, ligado a essa população que se suicida, né? Ou seja, a morte, parece que nós podemos dizer que a morte está atrelada a formas biológicas, né? Claramente, formas biológicas morrem, mas a morte também está ligada a valores, né? Também está ligada a crenças, né? E uma das observações que a Lambotte faz a partir dessa leitura que ela faz do Lacan, eu não lembro exatamente o seminário do Lacan, mas vocês podem rapidamente recolher isso pelas notas, né, do capítulo anterior. O Lacan diz isso, né, de que o melancólico ele se põe numa posição negativa, né, e é nesse ponto que nós estamos detendo agora, né, sobre a negatividade. O melancólico ele se coloca numa posição negativa em que, sim, ele flerta com o suicídio, né, ou seja, o melancólico, é comum que o melancólico se mate, né, mas o melancólico também está numa posição em que os valores aos quais ele se vincula, os valores residuais aos quais ele se vincula, também ficam numa posição de extinção da sua própria existência, né? Se a gente pensar na cena política, aí vocês podem pensar na cena política contemporânea, a cena política ela se dá, né, a partir do estabelecimento de restrições, né,
Os grupos políticos se dividem e procuram, de formas diferentes, impor restrições uns aos outros, né? Essas restrições podem ser a pobreza, mas também podem ser certos direitos, né? E essas restrições, que muitos podem chamar de uma certa disposição cruel da vida política, ela produz aquilo que nós convencionamos chamar de estabilidade, mesmo que essa estabilidade possa ser entendida de maneira ruim, né? Como uma estabilidade que, por exemplo, suicidária, né? Que nos leva à destruição, nos leva à extinção voluntária, né? Ou com algum componente de voluntariedade. Mas uma outra característica do enfrentamento político é que o enfrentamento político produz resistência, né? Então, havendo um valor, havendo uma crença que nós não concordamos, nós queremos ver extinta essa crença, a maneira como nós temos na esfera pública para combater essa crença é agredindo essa crença, né? Indo contra ela, né? Agredindo aqueles que detêm aquela crença ou as características que aquelas pessoas detêm, né? Aquelas formas de vida detêm. E, ao mesmo tempo em que isso acontece, isso pode ser entendido como uma forma de resistência, as formas, digamos assim, eloquentes de produção de um aumento da restrição ou do advento de uma nova restrição produzem resistência, porque quem sofre o sofrimento não quer sofrê-lo na dimensão em quem na dimensão em quem na dimensão em que aquele que impõe o sofrimento está disposto a fazer sofrer, né? Então, curiosamente, no que diz respeito aos objetos políticos mais problemáticos, né? E aí, por objetos políticos mais problemáticos, vocês podem entender as crenças políticas mais problemáticas, né? A esfera pública, ela repete um mecanismo bastante comum de ataque e revitalização por resistência, né? Então, existem determinadas dinâmicas, né, que estão relativamente apagadas, e a partir do momento em que um grupo começa a atacá-los, elas assumem um novo vigor, né? As pessoas redescobrem que aquela crença existe, um pouco como uma criança que não tem que tem muitos brinquedos, né? Tem muitos brinquedos pelo quarto e a mãe resolve que quer doar um brinquedo. E aí, olha, você lembra desse pateta? A criança não brinca com pateta há décadas, né? Se uma criança pudesse, né, dispor de décadas para não brincar com brinquedo. E aí, naquele momento, aquele pateta se torna alguma coisa importante, né? Porque a mãe o elegeu para ser doado, né? A esfera política, ela é fortemente dimensionada dessa forma, né? Ou seja, existem uma série de crenças que são problemáticas, que são importantes, algumas vão oscilando em intensidade, algumas permanecem constantemente vívidas, outras vão oscilando em intensidade, mas existem inclusive aquelas que, justamente pelo ataque, né, por serem lembradas, por serem problematizadas, assumem um novo vigor porque foram lembradas, né? Então, curiosamente, a esfera política ela se dimensiona pela consolidação, ataque e revitalização de crenças, né? Ao mesmo tempo em que esse é o movimento pelo qual as crenças se fortalecem, né? Então, eu poderia dizer que a vida política ela sofre dessa dialética, né? Em que os modos pelos quais nós agimos para combater determinadas dinâmicas é o modo pelo qual nós fortalecemos determinadas dinâmicas. E em certos momentos nós não temos opção, né? Nós ficamos presos nesse paradoxo, né? De que combater aquilo que nós não gostamos é uma maneira de fortalecer aquilo que nós não gostamos, né? Isso pode ser sentido assim na vida mais ordinária
justamente naquelas dinâmicas em que nós nos pegamos dando audiência a quem nós não deveríamos dar, por exemplo, né? E, nesse sentido, transformando determinadas pessoas em formas mitológicas contemporâneas, né? Então, tendo dito isso, né, atina-se pouco, né, para um movimento alternativo na lida com as crenças, em que, ao invés de se combatê-la de maneira direta, se circunscreve essas crenças e as colocam, e se as coloca, do ponto de vista político, numa posição suicidária. Percebe? A única forma de lidar com uma crença não é simplesmente atacando essa crença, né? Há modos pelos quais uma crença pode ser neutralizada, envolvida, de tal forma que o objeto, essa crença, entre numa modalidade suicidária e ele mesmo extinga a si próprio, percebe? Sem que os mecanismos de resistência sejam ativados, sejam despertados, né? Sem que se dê material para que as formas de resistência reavivem essa crença política que não se quer perpetuar. Nesse sentido, a melancolia parece dizer alguma coisa sobre a cena política também. Porque se a cena política contemporânea é uma cena profundamente melancólica, né? Ela nos leva a uma posição de melancolia, nos coloca numa posição de melancolia, no sentido de que ela nos coloca numa posição de impotência, né? Talvez é o que a gente mais fale, né? Quando a gente fala de problemas públicos, é a nossa sensação de impotência, né? Essa te- e isso faz parte do discurso melancólico, né? Se você consegue transformar o discurso melancólico numa perspectiva melancólica, há alguma coisa que a perspectiva melancólica é capaz de falar sobre o mundo, né? E uma delas é que o enfrentamento direto não é a única forma pela qual o suicídio é veiculado. A melancolia é capaz de nos mostrar que o suicídio não é em si mesmo negativo, né? O suicídio só pode ser positivo e negativo, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista político, né? Acho que coletivamente dificilmente nós pensaríamos assim, mas como a minha imaginação é fértil, talvez eu até pudesse, né? Pensando agora, não no âmbito imaginativo, mas no âmbito das minhas referências, eu estou lembrando de um texto do Pierre Clastre, não lembro exatamente qual, mas é um dos meus antropólogos preferidos, né, Pierre Clastre. E o Pierre Clastre ele diz isso, de que há certas comunidades ameríndias que ele entrou em contato, ou que ele percebeu relatos, em que a disposição guerreira dos homens, né, ou seja, o fato de que quase todos os homens iam se tornar guerreiros, fazia com que as mulheres tivessem menos filhos, né? Não porque os guerreiros não estivessem transando com as índias, né? Mas porque a fertilidade das índias caiu, né? E ele, evidentemente, que tem uma dimensão contextual, né? Porque elas estão entristecidas ou não estão satisfeitas com a maneira como o mundo delas está se desenhando, ao mesmo tempo em que existe um componente voluntário, né? O componente voluntário, a ideia de que eu não vou fazer filhos para os filhos morrerem, né? Os filhos morrerem cedo, né? Existe alguma coisa no comportamento dos homens que, em determinados contextos, se mostra muito ruim e não vale a pena fazer filhos que habitem esse contexto, né? Então, é uma maneira pela qual a tribo se extingue, né? Porque se não se tem filhos, né? As pessoas vão morrendo, chega um momento em que, demograficamente, não se consegue mais repor as pessoas. E aí, é um movimento suicidário que parece politicamente positivo, né? Percebe? É uma comunidade que decide a sua extinção em função dos efeitos negativos que não consegue conter, né? É claro que isso também pode ser descrito de uma forma monstruosa, como daquelas seitas malucas californianas ou em Los Angeles, né, em que um líder religioso qualquer
fazia com que pessoas se matassem, né, de uma forma estúpida, né? Mas também trazendo consigo um componente de politicidade, né? Porque no mundo em que certas formas de esoterismo conseguem fazer com que as pessoas convertam suas vidas para viverem dessa forma esotérica e, ao mesmo tempo, se matem em função desse esoterismo, né? Está querendo dizer alguma coisa, né, acerca do mundo, né? Então, a melancolia, ela nos coloca em contato, né, com o fato de que a presença política do suicídio é uma presença fortemente política, né, para ser redundante, e justamente por isso a sua ambivalência. Ou seja, o suicídio traz consigo também uma ação política boa, né, correta, ao mesmo tempo em que a melancolia também nos coloca no fato de que a morte não é simplesmente a morte biológica, a morte fisiológica, mas também a morte de determinados valores, determinadas crenças. E que determinados valores, determinadas crenças, né, e aí nós estamos falando das que são politicamente problemáticas, elas também podem ser combatidas, quando é o caso de combatê-las, por certas formas de veiculação dos afetos que envolva suicidariamente determinadas crenças, ao invés de pura e simplesmente reagir, conflitar com elas, a ponto de revivificá-las, né? É claro que essas maneiras de proceder demandam sabedoria prática, demandam interpretação do mundo, mas o que a melancolia nos dá a entender, essa perspectiva melancólica nos dá a entender, é de que levar uma crença ao desaparecimento não é pura e simplesmente combater uma crença, mas por vezes aumentar os elementos de condição suicidária de uma determinada crença, a ponto de que essa crença faça o movimento final de vontade de extinguir a si própria. Então, acho que esse foi o ponto final antes das férias, né, com o qual retomo que é essa função estratégica, né, que, e ao mesmo tempo exemplar, né, de que o suicídio do objeto traz para a compreensão da esfera política, né. Fico pensando aqui, dentro dos exemplos que eu posso dar disso, né, para não ficar no âmbito tão somente abstrato, os exemplos, o exemplo que me ocorre é o exemplo do Joaquim Nabuco, né. O Joaquim Nabuco é uma figura importante, né, no pensamento político brasileiro. Via de regra, o adjetivo que se junta ao nome dele é abolicionista, né, porque ele advogou a causa abolicionista, né. E a interpretação do Brasil que o Joaquim Nabuco, de maneira bastante premonitória, estabelece, né, caracterizando o legado da escravidão como um dos problemas perenes da sociedade brasileira, né? Ou seja, alguma coisa que os brasileiros teriam que lidar no seu futuro, né? E a maneira como Nabucco aborda a crença na escravidão é bastante curiosa e, ao mesmo tempo, se mistura com a própria personalidade do Nabucco, né? Se a gente for interpretar a partir do que a gente tem visto até agora, é difícil não ver no Nabucco um tipo profundamente melancólico, né? Profundamente melancólico. Em todas as características que nós vemos sobre a melancolia, né? Tanto em negativismo, quanto em imagem especular, quanto em aquebrantamento da vontade, ao mesmo tempo em que a estratégia argumentativa do Nabucco com relação à escravidão também parece ser uma estratégia melancólica, né? Ele parece ser ele mesmo melancólico, ele parece exercitar um discurso melancólico, claro, mas sem saber, sem querer, ele parece também
desfrutar de uma certa perspectiva melancólica, em que ele assume uma postura com relação à escravidão, em que, digamos, a escravidão ela é combatida por vias indiretas, por vias incidentais, ao mesmo tempo em que ele mesmo, percebe, perece no movimento em que ele realiza, circunscrevendo e colocando a escravidão numa posição suicidária, né? Evidentemente que ele não é bem sucedido, né? Porque, né, Nabucco morre e a escravidão permanece, ou, ou Nabucco morre e a escravidão, do ponto de vista legal, ela desaparece, mas a escravidão permanece, do ponto de vista social, que é alguma coisa que ele mesmo diz, né? Que vai acontecer, vai permanecer. Mas, ao mesmo tempo, um dos legados, digamos assim, dessa maneira melancólica do Nabucco se dispor, concerne justamente a esse movimento, em que ele percebe que, para a escravidão desaparecer, é preciso que a escravidão mate a si própria, né? Que a escravidão se suicide. E que, para a escravidão se suicidar, é preciso que os valores e as pessoas próximas à escravidão estejam numa posição, digamos assim, assemelhada à posição suicidária, né? Então, é como se Nabucco se matasse ao mesmo tempo, devagarinho, né? Melancolicamente, ele se matasse ao mesmo tempo em que ele confere os elementos para que a escravidão esteja numa posição de voluntariamente se matar. Claro que isso não é fácil, né, de entender esse movimento, e, ao mesmo tempo, a ansiedade política nos coloca numa certa desconfiança com relação a isso, ou, ao mesmo tempo, uma desconfiança acerca da disposição de outras pessoas, além do Nabucco, estarem terem esse espírito trágico, né, de modificação do mundo, política do mundo. Mas é uma maneira pela qual o suicídio possui uma potência política, né? Ele tem uma agência política que não é trivial, né? Ou seja, Nabucco não pura e simplesmente se mata, né? Nabucco vivencia uma certa mortificação melancólica e exercita essa mortificação melancólica contra a escravidão, mas um contra indireto à escravidão, de tal maneira que a escravidão é envolvida pela melancolia de Nabucco, a ponto de estar ela, pelo menos nos textos dele, na interpretação dele, numa posição suicidária, né? E aí, os textos que vocês podem ler sobre isso, né, se vocês se interessarem mais pelo pensamento do Nabucco, talvez vocês possam começar pelo texto principal, que é o abolicionismo, as cartas sobre o abolicionismo. E aí esse texto vocês possam conjugar a biografia melancólica que ele faz do pai dele, né, que é o estadista do Império, né? Então, de certa maneira, é como se ele percebesse, né, que, para a escravidão morrer, o pai dele, que é uma figura fabulosa para ele, e ele mesmo precisam morrer, percebem? Porque, de alguma maneira, eles não são a escravidão, mas a escravidão está neles, né? Ou seja, tem alguma coisa neles que tem que morrer, um objeto neles que precisa se matar, né? E um objeto não se mata sem que, de alguma maneira, o corpo como um todo não esteja numa posição melancólica, né? Me parece que o Nabucco inaugura, nessas concepções nessa presença do suicídio, né, dentro da arena política, seria uma concepção de suicídio que se aproxima de uma espécie de tratamento, usando uma metáfora, um tratamento quimioterápico, sabe? Em que o organismo morre junto para que a célula, usando uma metáfora, né, para que a célula cancerosa morra, né? Então é preciso uma disposição trágica, né, do organismo a estar numa posição suicidária
para que o câncer se suicide, né? E a partir daquele momento, o organismo possa voltar a viver saudável, né? Claro, estou usando isso como uma metáfora, então coloque entre parênteses essa metáfora, tá? Tendo dito isso, espero que vocês tenham acompanhado bem, a gente vai então para o capítulo 15, que é essa função defensiva do negativismo. Esse capítulo traz talvez um dos últimos conceitos freudianos que nós não abordamos, que é o conceito de pulsão de morte, né? Como já estava tudo muito positivo, tudo muito alegrinho, tudo muito bacaninha, né? Faltou a pulsão de morte, né? Pode falar, Rafael, eu vou começar a mudar de assunto. É esse conceito aí que eu tenho mais dúvidas, porque ele fala um pouco dele no Mal-Estar da Civilização, né? Mas eu não entendi muito bem. E também lendo o D'Alembert não deu para compreender direito como é que ele funciona, assim. Não se preocupe, é problemático para você, é problemático para todo mundo, inclusive para o Freud. É um conceito que muitos psicanalistas rejeitam, né? É um conceito que demorou para a psicanálise se ambientar um pouco mais com ele, né? É um conceito do Freud, digamos assim, mais filosófico, né? E nesse sentido ele é uma ideia um pouco mais geral, né? Mais filosófico nesse sentido é uma ideia um pouco mais geral. E então gera uma série de incógnitas e de preocupações e um pouco o que nós vamos fazer hoje é tentar aclarar um pouco mais essa ideia, tá? Essa ideia, ela parece que não está na civilização, mas ela começa a ser desenvolvida. Gabriela. Bom, Gabriela. Ela começa a ser desenvolvida num texto do Freud chamado Para Além do Princípio do Prazer. Tá? E aí, para falar da pulsão de morte, a gente tem que falar do prazer. Tá? Do princípio do prazer. Sobre o prazer, nós falamos bastante, né, nos encontros anteriores. Quando eu falei de primeira tópica, quando eu falei de teorias do aparelho psíquico, né, nós nos dedicamos bastante a falar sobre o prazer. E o que Freud fala sobre o prazer, basicamente, é que o psiquismo se orienta pelo prazer. Ou seja, o psiquismo busca o prazer e busca também evitar a dor, né? Busca evitar o sofrimento. Só um instantinho, gente. Eu voltei a focar nisso aqui, porque... Então, o psiquismo busca o prazer e evita a dor. O que faz com que a alucinação seja um ponto importante no psiquismo, justamente porque a alucinação é um modo de antecipar o prazer, né? E onde está a dor? Onde está o sofrimento? O sofrimento está em todos os lugares, né? A realidade, para um organismo sem forma de defesa, ela é toda ela sofrível, né? Ela é um estímulo muito forte. Mas a partir do momento em que há uma consolidação psicossexual, o sofrimento permanece, né? E permanece como a relação com os outros, né? Que é uma relação difícil, uma relação em que as expectativas são constantemente frustradas, né? Para não dizer nas relações familiares, né? Em que o sofrimento é bastante presente, né? Justamente pela fragilidade que as pessoas manifestam nas relações familiares. E se não for suficiente isso,
O sofrimento está no nosso próprio corpo, né? Que vai adoecendo, né? Vai pegando gripe, vai envelhecendo, vai sentindo dores, né? E vai morrendo aos poucos, né? Aos nossos olhos, né? Então, para que seja viável viver, um pouco a conclusão que o Freud faz até a esse texto, Paralelo do Princípio do Prazer, é de que para ser viável viver, o psiquismo precisa estabelecer uma forma econômica, né, em que haja sempre mais prazer do que sofrimento. Mais prazer do que sofrimento. Porque se houver mais sofrimento que prazer, a vida começa a desagregar. As razões da vida começam a se desagregar. Então, por isso, né, só retomando um pouco o assunto, é que até esse momento Freud dizia que o princípio do prazer ele era soberano dentro do psiquismo, né? Dentro das comparações, se nós formos ao ceticismo, né, se nós formos ao Hume, o Hume diz coisas muito parecidas, né? Com relação, por exemplo, às nossas paixões. De que as nossas paixões elas se dividem entre prazer e dor, né? E nós evitamos a dor e buscamos o prazer. E por vezes precisamos do sofrimento, precisamos da dor para termos prazer, né? O Arthur lembrou aqui do problema econômico do masoquismo, né? Que vai bem nessa direção. E o Rafael fez uma questão sobre a volta ao inorgânico. Eu vou abordar um pouco mais disso. Deixa eu só terminar esse preâmbulo e eu vou para essa questão. Então, se nós pensarmos no âmbito da politicidade, né, no âmbito da experiência política, de alguma maneira, existe uma analogia, né, possível de ser feita entre o princípio do prazer e a maneira como nós lidamos com as instituições, a maneira como nós lidamos com as restrições, né? Porque a gente precisa de estabilidade, alguma estabilidade para ter prazer, né? E para obtermos essa estabilidade, nós estabelecemos formas restritivas, né? Formas em que há sofrimento implicado, né? Ou seja, utilizamos o sofrimento para obter prazer, né? Ou para viabilizarmos as formas de prazer, né? E aí isso pode ser percebido em eleições democráticas, isso pode ser percebido em impostos, isso pode ser entendido em instituições públicas, isso pode ser entendido em formas de disciplina. A própria educação, se vocês pararem para pensar bem, ela não é um processo prazeroso, né? A educação da criança é um processo desprazeroso, em que nós vamos aprendendo determinados códigos restritivos para sermos capazes de vivermos em sociedade, vivermos em grupos e sermos capazes de obter prazer nisso, né? Ou seja, podemos viver em grupo bem. No paralelo do princípio do prazer, Freud ele pensa sim numa dialética entre prazer e morte, né? Entre prazer e destruição, né? Então, a pulsão de morte, ela não é simplesmente uma pulsão de dor, né, ou de sofrimento, porque dor e sofrimento estão atrelados ao prazer, né? Ou seja, existe uma economia entre prazer e dor, em que a dor ainda é prazer, né? O sentido da dor ainda tem a ver com a viabilidade da vida, né? Mas, nesse momento, o Freud começa a entrar em contato, né, com a possibilidade de haver uma finalidade no psiquismo e que essa finalidade rumasse pura e simplesmente para a destruição, para a morte, para o desaparecimento, né? A maneira como o Freud filosofa sobre isso, buscando
as origens naturais dessa finalidade, concerneriam a observação, né, por ele, né, ou a elucubração por parte dele, de que isso seria o natural de toda forma orgânica, né, de toda forma orgânica, ela tenderia ao inorgânico, né, toda forma orgânica tenderia ao desaparecimento das suas funções orgânicas e ela por assim dizer, se mineralizaria, né? Ela perderia sua integridade e assumiria uma forma inorgânica, né? É claro que isso é bastante contestado, né? E a ideia de pulsão de morte, ela não precisa estar diretamente ligada a essa afirmação, né, de que porque toda forma orgânica tende ao inorgânico, o psiquismo possui, dentre as suas finalidades, a possibilidade da destruição, a possibilidade da destruição pura e simples. Tá? Mas o que é importante nós percebermos é que o Freud oscila, né, no paralelo do princípio do prazer entre uma forma dialética e uma forma não dialética. A forma dialética é aquela em que a pulsão de morte ela é equilibrada por pulsões de vida, né? Ou seja, maneiras de lidar com o sofrimento e obter prazer a partir dele, que são o princípio do prazer, que são a vida, né? Equilibrando uma finalidade estritamente ligada à destruição, ao desaparecimento, ou, dentro do discurso melancólico, à nadificação, né? Eu lembro a vocês, né, de que uma das nossas discussões alentadas, né, na discussão desse texto é justamente a relação do melancólico com nada, né? De que o melancólico, isso o capítulo anterior também faz, né, ele afirma o nada, né? E passa a lidar com o nada como se o nada fosse alguma coisa real, alguma coisa da qual se tem evidência. Então, o melancólico sente que o nada é preponderante, né? E que o nada prepondera o sentido, né? De alguma forma, é como se o melancólico tivesse uma intuição da pulsão de morte, né? E percebesse que há uma preponderância da morte sobre a vida, ou seja, uma preponderância da destruição sobre a vida. O Freud não vai nessa direção, né? O Freud não está querendo dizer que existe uma preponderância da morte sobre a vida, como o melancólico faz. Mas o Freud julga, né? E nesse texto ele começa a desenhar essa hipótese, de que a cultura humana, e por isso Mal-Estar na Civilização é um dos textos em que ele aborda essa questão, né? Ele desenvolve essa questão, que é um texto basicamente sobre a cultura, de que a cultura humana ela manifesta esse aspecto que, no seu âmbito mais elementar, poderia ser encontrado na tendência do orgânico ao inorgânico, né? Ou a tendência do orgânico a uma espécie de rumo ao nada, de finalidade na direção do nada. Mas, então, isso se encontra na cultura, né, segundo Freud, uma tentativa de equilíbrio entre a morte e a vida, né? Ao mesmo tempo, e aí numa certa dialeticidade, né, entre uma coisa e outra, mas ao mesmo tempo, e é nisso que a pulsão de morte impactou muita gente, né, essa ideia de pulsão de morte impactou muita gente, de que também existe, digamos assim, uma finalidade direcionada à morte que nada tem a ver, que nada se equaliza com a vida, ou seja, uma espécie de independência da finalidade da morte, que pode se manifestar em momentos diferentes, inclusive na cultura. Dentro da nossa vida psíquica, segundo Freud, isso se manifestaria na repetição, né?
existe na repetição a tentativa de viabilizar o prazer, mas as repetições podem se tornar exclusivamente destrutivas, né? Então, na vida psíquica, nós poderíamos identificar determinadas repetições que, ao invés de viabilizarem o prazer, elas pura e simplesmente vão na direção do desaparecimento, elas vão na direção da dissolução do orgânico, né? Vão na direção do desaparecimento do indivíduo, por assim dizer. E na cultura, nós perceberíamos a morte em determinadas formas de veiculação coletiva, em que a coletividade vai na direção da sua própria destruição, né? Então, por exemplo, certas formas de guerra poderiam ser entendidas como o princípio do prazer, né? Nós nos destruímos para veicularmos outras coisas, para produzirmos outras coisas, né? Nós poderíamos também lidar com certas guerras como sendo caracterizadas por uma tensão e numa certa dialeticidade entre a vida e a morte. Ou seja, nós estamos nela para nos nadificar, nós estamos nela pura e simplesmente para destruir, pura e simplesmente para virarmos pó, né? Virarmos inorgânico, mas, ao mesmo tempo, temos relação com o prazer e com a dor de tal maneira que equalizamos a presença da morte, da destruição, pela presença da vida. E aí a vida fala mais alto e a possibilidade de destruição vai sendo equalizada, vai sendo, digamos assim, contida, né? Ao mesmo tempo, e nesse momento não haveria dialética alguma, a morte pode se manifestar de maneira exclusiva, a pulsão de morte pode se manifestar de maneira exclusiva, ou seja, não atendendo a nenhum tipo de equalização dada pelo prazer e pela dor, de tal maneira que nós entraríamos numa rota de desaparecimento, digamos assim. Evidentemente que a interpretação política dessa ideia se impõe, né? E de muitas formas, né? Talvez a primeira maneira, né, pela qual a ideia de pulsão de morte apareça para nós seja justamente por essas formas suicidárias, né, que certas políticas no século XX assumiram, né? Ou seja, uma administração coletiva em que a destruição ela não chega a lugar nenhum, né? Ela é pura e simplesmente a destruição, em que há um momento em que os argumentos, os valores, os objetivos não têm mais nenhuma importância. A importância é a destruição pura e simples, né? A morte pura e simples. Então, aqueles comentários iniciais sobre o suicídio, evidentemente que eles aparecem na pulsão de morte. Haveria uma maneira de entender o suicídio, né? E uma certa captura bastante negativa da função do suicídio na política, né? Que seria o suicídio como um suicídio coletivo, né? Como a manifestação coletiva, né? Dessa pulsão, da pulsão de morte, em que nós rumaríamos na direção do nosso próprio desaparecimento, pura e simplesmente porque não conseguimos evitar, percebem? Nesse sentido em que a ideia de pulsão de morte ela foi profundamente desenvolvida e utilizada nas interpretações de certas adicções, né, de certos comportamentos ligados ao uso de substâncias, por exemplo, né, em que o início da relação com a repetição é prazerosa, né, e aí busca-se o prazer mais vezes,
Mas havendo determinados momentos em que a relação não seria mais uma relação de obtenção de prazer, mas seria apenas uma compulsão à destruição, uma compulsão ao desaparecimento, né? Então, evidentemente que se pode fazer analogias entre esse estado em que nós rumamos, nos esforçamos na direção da destruição, como uma forma de interpretação da vida política, né? Em determinados contextos, nós fazemos escolhas em que a escolha é claramente direcionada à nossa destruição. Nós estamos nos esforçando, nós estamos praticando atos que levam à nossa destruição, né? E nós sabemos que levam à nossa destruição. Então, onde aqueles comentários iniciais sobre o suicídio, os exemplos que eu dei, entram dentro dessa interpretação, de uma das interpretações da pulsão de morte, né? Eu não sei se eu consegui sanar todas as dúvidas do Rafael, mas a gente vai continuar ainda discutindo a questão da pulsão de morte. O comentário inicial do Freud com relação à pulsão de morte é localizar o lugar da destruição dentro do desenvolvimento da criança, né? E ele mostra que a pulsão de morte ela existe bem cedo, né? E que ela se dá, como eu posso dizer, de maneira paralela à alucinação. Então, na alucinação, nós antecipamos, né, que o objeto prazeroso vai voltar, né? E na pulsão de morte, não. Nós simplesmente destruímos o objeto, né? Destruímos o objeto prazeroso. E o exemplo que o Freud dá no Paralelo do Princípio do Prazer é um exemplo que ele obtém observando o neto dele, que o neto dele joga um carretel, né? E aí se entristece, né, que o carretel desapareceu, né? Ele destruiu o carretel, e depois se alegra porque o carretel reapareceu, né? Ou seja, ele vivencia duas posições de onipotência, né? Ele não destrói o carretel para que o carretel reapareça. Ele destrói o carretel para não ter que lidar com a possibilidade do desaparecimento do carretel novamente. Esse exemplo que o Freud dá depois se torna reconhecido na literatura psicanalítica como o for-da. For-da. O for como, né, vai embora, sai, desaparece, né? E o da, o aqui, né? Reapareceu. Então, a pulsão de morte, ela aparece na cultura como uma espécie de evidência de uma disponibilidade à onipotência, né? Ou seja, quando a pulsão de morte aparece, né, o sujeito ou a cultura está numa posição de onipotência acerca do seu próprio desaparecimento. E por isso as expressões que o Freud utiliza como sinonímios da pulsão de morte, né, como pulsão de destruição, são expressões como essa, né, pulsão de destruição, ou até mesmo vontade de poder, vontade de potência, né, que é uma expressão que ele tira do Nietzsche, em que nós destruímos, né, alguma coisa em nós que destrói, pura e simplesmente porque nós podemos, percebe? Está em nós. Esse é o ponto. Ou seja, nós não destruímos para obter alguma coisa, para ter alguma coisa. Nós não destruímos... Sim, nós destruímos também, mas não no que diz respeito à pulsão de morte. Na pulsão de morte, nós não destruímos ou nos destruímos porque nós vamos obter alguma coisa, nós vamos obter um ganho, nós vamos obter alguma coisa. Mas nós nos destruímos porque somos capazes de destruir. Esse é o ponto. Então, nesse sentido, realizando uma finalidade que o Freud encontra
digamos assim, numa própria disponibilidade da célula em uma finalidade da célula em se tornar inorgânica. Foi bem até aqui? Né? Com uma apresentação da pulsão de morte? Então, a gente não consegue dizer, né, se os grandes eventos históricos do século XX, ou se a administração da crise pandêmica no Brasil, né, se são eventos da pulsão de morte, né? Não tem muito como saber, né? Mas uma das maneiras pelas quais nós interpretamos esses eventos, né? E aí nós nos valemos dessa hipótese freudiana, né? É de que esses eventos, a morte parou de concorrer com a vida, ou seja, existe uma disposição destrutiva pelo fato de que podemos destruir, percebe? Podemos pura e simplesmente destruir. Então, será que nós estávamos diante disso, né? De um evento em que a destruição se dava pelo exercício de onipotência, né? Eu não sei. Pode ser que haja muitas causas concorrentes, né? E que seja difícil, né? Mas alguns eventos do século XX, né? É difícil escapar dessa hipótese, né? Agora, no que diz respeito à vida individual, ao equilíbrio emocional, à vida do aparelho psíquico, né? A gente consegue muito bem caracterizar situações em que nós estamos exercitando apenas uma capacidade destrutiva, né? Mesmo que essa capacidade destrutiva não seja preponderante, né? Então, fico imaginando aquela coisa das crianças usando a lente de aumento para queimar formigas, né? Que é um exercício sádico, né? De queimar formigas. Tem um prazer relacionado com isso, né? Que é o prazer de ver uma coisa diferente, né? De fazer alguma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, existe um certo estado em que essa repetição ela não faz mais sentido, né? Não tem mais curiosidade, não tem mais o que vai acontecer com a formiga, né? Percebe? Não tem mais um exercício de onipotência ligado ao conhecimento, mas tem a ver pura e simplesmente com um exercício de onipotência, né? Ou seja, em que continua se matando pura e simplesmente porque se é capaz de matar, percebe? Ao mesmo tempo, parece que também existe uma incapacidade, a partir do momento que essa repetição começa, de reverter essa repetição. E é isso que se observa fortemente naqueles momentos em que nós estamos futucando uma ferida, por exemplo, né? Todo mundo já futucou uma ferida. Chega um momento em que se futuca a ferida de uma forma um pouco sádica e masoquista, né? Você está ali experimentando a dor que você pode causar em você mesmo. Chega um outro momento que não, você só está futucando a ferida porque você não consegue parar de futucar, percebe? Então, isso, de uma maneira diminuta, pequena, né, que vocês podem localizar na vida comum de vocês, faz parte desse âmbito, né, em que a finalidade ligada à destruição ela é preponderante, né, segundo Freud. Né? E na vida individual, ou em pequenas comunidades, a gente consegue perceber a pulsão de morte quase como evidente, né? Evidente que não como tendo um fundamento biológico, como Freud identifica nas células, né? Isso é uma tentativa de fundamentação dele. Mas há várias situações, né, da vida comum, das nossas vidas individuais, ou das relações em escalas menores, né, em que nós não precisamos de um esforço interpretativo muito grande para percebermos que não há uma relação de equilíbrio entre a destruição e a vida.
e que não é mais uma relação entre prazer e dor. Percebe? Não tem mais que ver com a estabilidade, não tem mais a ver com previsibilidade, e não tem que ver, pura e simplesmente, com desafiar a estabilidade com a instabilidade, mas tem a ver apenas com o exercício destrutivo. Né? Então, eu acho que até aqui vai bem um preâmbulo sobre a pulsão de morte, tá? E por que a pulsão de morte é problemática? Né? Porque ela demanda uma espécie de aceitação, que o Freud localiza biologicamente, do nada, tá? E uma finalidade ligada ao nada. Então, nesse sentido, é como se o Freud, nessa maturidade filosófica dele, e a partir de leituras de Schopenhauer, de Simmel, né? Simmel acho que o Freud não leu, mas de leituras de Schopenhauer, uma certa proximidade com uma certa tradição oriental, né, de filosofia oriental, ele resolvesse oferecer um sentido amplo sobre a vida, em que a vida concorre com o nada, percebe? Que é alguma coisa que o melancólico vive, mas vive porque projeta, né? O melancólico dá realidade ao nada em função do estado melancólico. O estado melancólico faz aparecer o nada. Então, na hipótese da pulsão de morte, é como se Freud afirmasse a realidade do nada para além do estado melancólico. E, nesse sentido, muitos intérpretes do Freud dizem que existe um excesso metafísico. Né? Sabe, um excesso metafísico, alguma coisa que não é evidente. Então, muito embora nós consigamos perceber condições em que isso que está em questão na pulsão de morte esteja acontecendo, né, com certo grau de evidência, existem, pelo menos enquanto interpretação geral da existência, interpretação geral da cultura, existem dificuldades maiores, né, de afirmar que existe um sentido amplo chamado nada, chamado morte, que não está necessariamente em relação dialética com a vida, né? Que não está sempre em relação dialética com a vida. Né? E aí, muitos psicanalistas se afastam da ideia de pulsão de morte justamente porque a ideia de pulsão de morte é uma espécie de âmbito de disponibilidade da psicanálise, alguma coisa de místico, por exemplo. Né? Percebe? Porque quando você afirma alguma coisa que não é evidente, né, você começa a ter uma disponibilidade muito forte à intuição, à revelação, a sentidos que não são evidentes. Então, o que é evidente na pulsão de morte? É evidente na pulsão de morte é que há certas formas de repetição que encontram na repetição a sua finalidade. E nós podemos perceber isso em uma série de quadros ligados à destruição. E, ao mesmo tempo, é evidente na pulsão de morte que é possível interpretar alguns eventos culturais, alguns eventos históricos, como parecendo rumar estritamente para a destruição, tal como numa repetição individual em que a finalidade destruição parece não ter concorrente. Né? Fez sentido para vocês até aqui? Então tá. E aí vamos então para a melancolia, que é o objeto desse capítulo agora. Alan Watts, nesse capítulo, diz que a melancolia ela tem uma relação particular com a pulsão de morte. Tá? Porque a melancolia ela vivencia a negatividade com bastante intensidade. E no modo como a melancolia vivencia a negatividade,
A melancolia vivencia essa negatividade voltando a negatividade contra si própria, né? O sujeito melancólico vivencia a negatividade voltando a negatividade contra si próprio. Ou seja, existe algo que o melancólico exercita que faz com que ele lide com a pulsão de morte com uma certa naturalidade. É o ponto dela. E aí esse é um ponto importante, né? Quase que um ponto de interrogação lógica, né? Porque a negatividade do melancólico não é o negativo da pulsão de morte, né? Porque a negatividade do melancólico é uma negatividade que se envolve, que tem a ver com prazer, né? Então, o melancólico ele se protege do mundo pela negatividade, né? Percebe? É um quadro, e é também uma forma de vida, né? É também uma visão de mundo, né? A negatividade. Então, a negatividade, ela tem efeitos ruins, né? Para quem a manipula, para quem a exerce, né? Mas ela também tem componentes, digamos assim, economicamente vantajosos, né? Nessa economia de afetos, tem elementos também economicamente vantajosos. E que elemento vantajoso é esse? O melancólico, ele sempre está numa posição de vantagem com relação ao mundo. Ou seja, ele tem características negativas, o mundo tem características negativas, mas as características negativas do mundo preponderam as características negativas dele, né? Então, as exigências do melancólico com relação a si próprio, são sempre exigências baixas, né? Porque o mundo não merece, né? Não faz sentido exigir do sujeito alguma coisa que o mundo não merece, né? Existe um compartilhamento de características negativas. Então, é como se o melancólico ele vivenciasse de maneira mais constante um certo nível de destruição, de autodestruição, né? Ou seja, ele constantemente destrói o mundo, porque estabelece uma percepção fina sobre as características negativas do mundo, e aí desmonta o mundo, logicamente, valorativamente, ao mesmo tempo em que destrói a si próprio, né? E nesse movimento de dupla destruição, né, destruição do mundo, destruição de si, o melancólico não se extingue, esse é o ponto, né? Então, sim, a melancolia ela pode redundar no suicídio, né? Mas a melancolia, ao mesmo tempo que ela pode redundar no suicídio, ela também é uma ambientação, um flerte com o abismo, se nós quisermos dizer assim. Então, nesse sentido, o melancólico não vai além de uma certa destruição. Esse é o ponto. Então, isso faz com que os apelos da pulsão de morte, ou os assédios da pulsão de morte, sejam neutralizados pelo melancólico, justamente pelo fato de que o melancólico mantém a destruição num certo âmbito reconhecido, né? Mas poderia dizer isso. Ou seja, a crítica que o melancólico faz ao mundo é uma crítica que ele começa a gostar dela, né? Ele começa a se reconhecer nela, ele a exercita, ele a desenvolve, ele se ambienta com ela. Ou seja, o melancólico negativamente produz uma certa familiaridade com o mundo negativo, né? Ao mesmo tempo, ele também estabelece uma familiaridade com relação às suas próprias características negativas. Ou seja, o melancólico sabe que o nada existe, né? Ele flerta com o nada, mas, ao mesmo tempo, apenas em situações muito específicas, permite que
o nada prepondere. Esse é o ponto. Então, o melancólico ele consegue conviver com o negativo durante um tempo gigantesco, né? E se nós utilizarmos o melancólico, a melancolia, para interpretar a cultura, né? A cultura consegue conviver com as suas características negativas, com seus vícios, né? De maneira bastante longa, né? E consegue fazer uma literatura disso, consegue fazer uma cultura disso, consegue fazer uma política disso, né? Então, a Lambotta percebe isso, né? De que se a pulsão de morte, ela tradicionalmente, ela surpreende a construção ou a destruição construtiva, né? Com a destruição pura e simples, né? A pulsão de morte não surpreende a melancolia da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, nós, para termos progresso econômico, social, nós precisamos fazer barragens, né? E a barragem, ela é alguma coisa negativa que redunda em algo positivo, né? Nós não fazemos barragem só para matar os peixes, né? Nós fazemos barragem para tirarmos energia daquele rio e podermos alimentar hospitais, alimentar escolas, carregarmos celulares, fazermos coisas, né? O que uma interpretação da cultura a partir da pulsão de morte nos coloca é de que esse movimento pelo qual ativamente nós destruímos coisas para construir outras, né? Ou construirmos coisas sobre outras, é um movimento que implica a negatividade, implica a repetição, e somos surpreendidos com o fato de que, no fim das contas, pode ser que uma finalidade saia de âmbito, que é essa finalidade progressiva, né? E outra finalidade, que seja pura e simplesmente destrutiva, assuma o âmbito, né? Então, pensando numa queimada, né? A bem da verdade, né? Quem queima uma floresta não queima a floresta por queimar uma floresta, né? A pessoa queima a floresta porque quer transformar a floresta em pastagem, porque quer talvez se livrar de uma área de proteção ambiental que esteja dificultando o crescimento econômico, o enriquecimento, né? Sempre existe uma relação de meio e fim, né? Mas, uma vez que somos constantemente assediados pela pulsão de morte, pode ser que, quando estamos julgando que estamos queimando para obter determinada finalidade, talvez estejamos apenas queimando por queimar. Percebe? Que não haja um prazer ligado àquilo, mas tem a ver com uma incapacidade de não queimar. Percebe? Percebem o aspecto, digamos assim, sem sentido e ao mesmo tempo misterioso da pulsão de morte? Então, o que nos diz que estamos queimando porque não somos capazes de não queimar? Ou se estamos queimando para obter um determinado ganho da queimada, né? O que nos diz é a nossa capacidade de nos interromper, né? E muito embora nós sejamos capazes de olhar para o que estamos fazendo e acharmos que somos capazes de nos interromper, nós não nos interrompemos, percebe? Então, existe um flerte, né? Constante em todas as atividades destrutivas da pulsão de morte. Porque a atividade destrutiva implica repetição, e a repetição pode inaugurar uma finalidade imprevisível, né? Uma finalidade imprevisível que estabelece uma nova previsibilidade. Que previsibilidade é essa? A destruição, o desaparecimento, o nada, né? E aí, voltando àquele filme que eu comentei no começo, né? Nós estamos vendo um começo. Vocês viram o filme? Eu posso dar spoiler? Não.
Nós temos cometa vindo na nossa direção. E tudo que nós somos capazes de fazer é atrapalhar o que nós poderíamos fazer para evitar que o cometa destrua a vida na Terra, né? Será que nós atrapalhamos porque nós não conseguimos parar de atrapalhar? Percebe? Será que esse movimento de boicote, aquilo que pode viabilizar a vida, não tem uma finalidade em si mesmo, né? Será que essa não é a nossa dificuldade? Percebe? Porque pode ser que exista uma finalidade ligada ao equilíbrio do prazer e à dor, e o assédio constante de algo que seja destruir por destruir, ou deixar destruir por deixar destruir. Percebe? Ou seja, alguma coisa que realmente não faz sentido, né? Alguma coisa que assedia o sentido com o sem sentido, né? Aí voltamos ao melancólico. Quando nós vamos ao melancólico, nós vimos que a característica do melancólico a expressão que me aparece agora é desidratar as crenças, desidratar os objetos, né? Ele desidrata aquilo que ele poderia desejar, né? Então, nesse sentido, o melancólico não é um destruidor pela construção, né? O exercício melancólico, a dificuldade do melancólico, não é destruir efetivamente, né? É justamente não perceber sentido na destruição, porque ele não percebe sentido na construção, esse é o ponto. Então, se não faz sentido estabelecer um hospital, porque o hospital, na verdade, está destruindo o nosso ambiente, né? Qual o sentido, então, de destruir a floresta na qual o hospital vai ficar? Percebe? Então, uma vez que os objetos, as crenças, estão desidratadas, estão, como eu posso dizer, não são erotizadas, né? Que é a expressão que o Freud utiliza, não estão erotizados, né? Uma vez que os objetos não estão erotizados, destruir para obtê-los não faz muito sentido, né? E ao mesmo tempo em que, para que essa falta de sentido seja predominante, o melancólico precisa exercitar um outro tipo de destruição, que é a destruição, não do ponto de vista da realidade, né, do ponto de vista da matéria, mas a destruição do ponto de vista dos valores, né, dos valores, ou seja, apontando o aspecto vicioso daqueles objetos, ou seja, desidratando aqueles objetos como objetos passíveis de serem queridos e desejados, né? E é nesse sentido em que, no argumento da Lamberto, o melancólico ele se preserva do suicídio, porque ele se preserva do suicídio se mantendo muito próximo dele, né? Ele está quase prestes a se matar, e por isso ele perde a sua vitalidade. Ou seja, não tem vitalidade nem para se matar, né? Está num estado vegetativo, né? E esse estado vegetativo ele não é capturável pela pulsão de morte, né? Não sofre o flerte, o assédio da pulsão de morte. Ao mesmo tempo em que, pelo exercício destrutivo, valorativo, conceitual, digamos assim, né? Essa destruição constante na ideia, o melancólico está, por assim dizer, habituado com parte daquilo que a pulsão de morte oferece, que é o nada, né? Ou seja, ele está parcialmente preservado do assédio do nada,
ou do nada realizando efeitos irreversíveis, justamente porque ele convive com o nada, né? Uma vez que ele deu, contextualmente, existência a esse nada na sua vida afetiva. E aí, nesses últimos 20 minutos, eu vou pegar alguns momentos do texto, para a gente perceber como ela articula essas ideias, tá? A partir do que eu já disse. Logo no comecinho, né? Na minha página... Não é no comecinho, não. Na segunda sessão, na sessão que se chama O Discurso de Já Estar Morto, né? Na minha página 420. E ela diz, o esgotamento no qual o melancólico está, ela diz que é um esgotamento que, evidentemente, que é desprazeroso, né? Nesse sentido, há um masoquismo do melancólico, né? Em que ele vai sentindo prazer naquele desprazer, mas, ao mesmo tempo, esse esgotamento é um esgotamento que o defende, né? Que o preserva. E o preserva do quê? O preserva do suicídio, né? Porque o suicídio demanda uma atividade, demanda uma iniciativa, né? Ao mesmo tempo em que o preserva da finalidade ligada à pulsão de morte. Porque a pulsão de morte, ela também depende da iniciativa, né? Ela também depende da iniciativa de repetição. E a repetição que o melancólico se permite é a repetição ideativa, né? Ou seja, desfazer a razão das ideias, né? Então, o melancólico não taca fogo numa floresta, né? Ele taca fogo na ideia da floresta, percebe? Ele taca fogo na ideia de colocar fogo na floresta, percebe? Lalesca quer perguntar. Pode falar, Lalesca. Eu acho que Lalesca me enganou. Então, eu vou continuar aqui. Se você... Ah, tá. Então, ela diz ainda no parágrafo final, no parágrafo seguinte, né? Ela diz assim, que o melancólico ele possui uma espécie de prazer na nadificação. Percebe? Prazer com a nadificação concerne a querer vivenciar a nadificação. Então, traz a nadificação para o jogo entre prazer e dor, prazer e sofrimento. Enquanto que na pulsão de morte, a nadificação ela é destruição pura e simples, né? Isso não quer dizer, só para calibrar a ideia, né? Isso não quer dizer que não possa existir na cultura, na vida política ou na vida individual das pessoas, uma espécie de compartilhamento, né? De momentos em que o princípio do prazer prepondera e outros momentos em que a pulsão de morte prepondera, né? Porque nem toda pulsão de morte é uma pulsão de morte absoluta, digamos assim, né? Como, por exemplo, um estado de drogadição profundo, né? Em que a pessoa não consegue mais sair dele de jeito nenhum, e aí você trata a pessoa e ela volta, você reinterna, e ela nunca consegue escapar daquilo, né? Seria uma pulsão de morte quase que absoluta, né? Não precisa ser assim, né? Nós podemos também ter certas destruições em que o objetivo é pura e simplesmente destruir, mas a destruição não é absoluta, né? Percebe? O significado daquilo é pura e simplesmente destruir, mas a destruição não tem um objetivo, não tem
um sentido e não tem um equilíbrio com o prazer. Aí vocês podem pensar os exemplos mais variados, né? Mas todos esses exemplos variados, eu acho que eles podem ser muito bem abrigados sobre uma denominação, a violência, né? Tem certas violências, tem certas formas de violência que parecem estar atreladas ao princípio do prazer, né? Dor e sofrimento, mas tem certas formas de violência em que a violência se dá pura e simplesmente porque se é capaz de cometê-la, né? Fico pensando em certas formas de maltrato animal, né? Em que é possível imaginar certas formas de maltrato animal em que haja prazer naquele maltrato, mas outras formas, tal como aquele exemplo da formiga, em que se gera destruição pura e simplesmente porque se pode gerar destruição. Não se obtém um prazer propriamente dito naquilo, né? Então, qual é o fundamento disso? Esse fundamento é difícil e quando se pergunta por ele, os primeiros que levantam a mão são os metafísicos, né, que vão dizer que o fundamento disso é uma certa essência maligna, né, da criação, da espécie humana, do homem, né? Mas nós não quisermos uma resposta para isso, nós podemos apenas dizer que isso é um fenômeno que, por vezes, nós entramos em contato. Ela diz na página 421, ela diz assim, é um parágrafo interessante, um parágrafo que eu marquei ele inteiro. Ela diz assim: nós pensaríamos, então, numa sorte de antecipação do cansaço, como nós falamos de uma antecipação do luto, pelos sujeitos que não podem aproveitar as vantagens da vida e se defendem antecipadamente contra a tristeza que lhes causará necessariamente o fim do prazer. Então, de certa maneira, antes de haver uma destruição sem sentido, né, o melancólico já antecipa a destruição, né, sem sentido. E ele lida com a destruição sem sentido na dialética entre o sentido e o não sentido, né, entre o sentido e o sem sentido. É dessa forma, então, o argumento que alega que os sujeitos melancólicos e esse é um modo, é um dos argumentos que são utilizados para explicar o modo pelo qual o melancólico se esquiva ao suicídio, né? Então, naquilo que eu falei sobre o Nabucco e que falei sobre uma certa vivência do suicídio como uma maneira de levar os objetos ao suicídio, né? Nós poderíamos também perceber um impasse, né? De que, ao mesmo tempo em que nós podemos levar os objetos ao suicídio, né? Um certo cansaço faz com que esse último momento, né? O suicídio propriamente dito, não aconteça, né? Então, uma perspectiva melancólica é capaz de nos dar os elementos pelos quais nós circunscrevemos certos sentidos, certas crenças, certos valores, numa posição suicidária, ao mesmo tempo em que nós também podemos perceber, por uma perspectiva melancólica, de que essa posição suicidária, no esgotamento melancólico, se torna impossível, né? Ou se torna digamos assim, blindada, né? De tal forma em que é preciso um certo envolvimento melancólico, ou seja, um certo envolvimento suicidário, ao mesmo tempo, alguma vitalidade com relação àquilo que foi colocado numa posição suicidária, para que cometa o suicídio, né? Ou seja, o suicídio implica uma certa vitalidade. Então, como diferenciar, né, a vitalidade que faz com que a crença, o objeto, se suicide,
da vitalidade que faz com que o objeto, a crença, persevere na sua existência e se torne contínua, né? Essa é uma resposta que eu não tenho para dar ainda. Então, continuando aqui. Em efeito, nós temos, por último, uma lógica irrefutável da negação. O suicídio aparece como uma descarga evidente de uma tensão mantida durante muito tempo, como a única resposta a um estado psíquico que demanda do eu os esforços excessivos, né? Então, digamos, se a pulsão de morte leva uma sociedade ao suicídio, né? Ou leva uma sociedade, do ponto de vista histórico, ao movimento suicidário, a melancolia evita que essa sociedade entre nessa pulsão de morte. Seria um exemplo, né? De maneira um pouco preconceituosa até mesmo, dizem que o fascismo não poderia ser tão eficiente se não tivesse se dado prioritariamente em sociedades que possuem um vínculo com uma vitalidade e eficiência muito grande, né? Essa é uma interpretação ligeiramente preconceituosa, né? Mas que eu estou utilizando aqui só como a título de exemplo, né? Em que é preciso uma vontade de fazer, né? Para que o fazer nos destrua, percebe? Não sei se, usando aquele filme novamente como exemplo, né, já que a gente está se divertindo com ele, é um pouco a função do empresário, né? Tem um empresário no filme que é uma mistura de Zuckerberg com aquele Musk, né? Uma espécie de mistura, né? Então ele tem uma empresa que tem tudo e dá para perceber que ele não é melancólico, né? Ele é tudo menos melancólico. Ele é um homem que está pensando no futuro, no enriquecimento, está pensando na vida no outro planeta, pensando em obter ganhos dos minerais de dentro do cometa, ao mesmo tempo em que ele é um suicida, né? E nos coloca numa posição, e coloca a humanidade, não nós, né? Já estou internalizando o filme, né? Mas coloca a humanidade numa posição suicida, né? Dá para perceber que a iniciativa nele não tem a ver com prazer e sofrimento, tem a ver com a possibilidade de destruir, a capacidade de destruir, né? Tem uma frase de uma das pessoas envolvidas no Projeto Manhattan, que descobriu a partição do átomo, né? Que é o que permitiu que se fizessem bombas atômicas, que é essa pessoa é o Oppenheimer, né? Ele tem uma frase, quando ele vê o uso militar dessa tecnologia, o Projeto Manhattan tinha, né, um objetivo militar, claro, militar. Mas a partir do momento em que ele viu, né, o uso militar, ele diz, eu sou o Deus da morte. E ele diz isso não no sentido de que existe equilíbrio alucinatório de prazer e dor, né? Ele diz que, isso no sentido de que ele descobriu algo, né, que é capaz de produzir, sem sentido, apenas destruição, né? E é claro, novamente nós ficamos dentro desse universo meio metafísico que a realidade do sem sentido nada acaba nos jogando, né? Ele não diz, eu sou a morte, ele diz, eu sou o Deus da morte, né? Acho que ele, inclusive, usa uma entidade religiosa indiana, ele diz, eu sou Shiva, o Deus da morte. Não sei nem se Shiva é o Deus da morte, mas na cabeça dele, naquele momento, era. Na minha página 425, ela diz assim, longe de tolerar novos investimentos que lhe demandariam mais energia, o sujeito refusa sistematicamente e
e os nega numa lógica que exclui ele mesmo com elas. Mas nós temos, portanto, demonstrado precedentemente que esse comportamento de oposição revela bem uma atitude defensiva, com um destino destinada precisamente a impedir o sujeito de ir mais longe na sua autodestruição. Mário diz que o Oppenheimer é o deus da destruição. Shiva, tá. Obrigado, Mário. Então, percebam de que, de alguma maneira, a melancolia é defensiva com relação à sua própria capacidade destrutiva, né? E, nesse sentido, contrapostamente, né, se torna defensiva também a pulsão de morte. Muito embora se possa perceber na própria melancolia, né, traços da pulsão de morte. Aí os termos que o Freud utiliza para designar a pulsão de morte, né? Pulsão de destruição, vontade e potência, né? Como eu disse antes. Ela diz na página 430, dessa forma, antecipando inevitavelmente a confrontação com o objeto, o sujeito melancólico o nega ou o nadifica, preferindo aos avatares de intersubjetividade colocar o mundo de lado. E se isso não é suficiente, colocando a si mesmo de lado. Ah, tá. O Mário está dizendo que Shiva é um deus cíclico de renovação, destruição e reconstrução. Essa dinâmica de destruição e reconstrução não é o sentido que o Freud quer para a pulsão de morte, tá? O Arthur colocou um vídeo, imagino que seja O vídeo é o vídeo dele falando dessa fala. Gente, isso está muito moderno. Uhum. Então, se vocês querem ouvir do dizendo, entrem no vídeo. Não sei nem se eu já vi esse vídeo. Acho que eu tenho só referência literária. Não sei nem se eu quero ver. Eu vou ficar assustado e não vou dormir. Então, deixa eu continuar aqui. Na página 440 da minha edição, logo depois de uma citação de um psicanalista chamado Ostol, uma citação longa desse Ostol. Aí eu vou para esse parágrafo. Mas o que nos interessa particularmente na exposição do Ostol é a maneira pela qual ele percebe o eu na melancolia, como um polo de sensações e não como um objeto, pelo qual os objetos exteriores se veem reduzidos a não ser mais do que potencialidades de experiências suscetíveis a dar lugar a eventos de introjeção. O Rafael está dizendo que é uma frase do Bhagavad Gita. Obrigado, Rafael. Obrigado, Arthur. Obrigado, Mário. E não obrigado, Oppenheimer. Né? Tornei-me a morte, a destruidora dos mundos. Essa é a frase. Então, esse sentido, que é um sentido em que a pulsão de morte não tem dialeticidade, percebem? Em que a morte, a destruição, ela é pura e simplesmente morte e destruição, é esse sentido da pulsão de morte para o Freud. Tá? O que não é o sentido cíclico. Tá? O sentido cíclico, né, de que para construir é necessário destruir, para viver é preciso morrer, né, é um sentido abrigado pelo princípio do prazer. A Mara está dizendo que no vídeo ele menciona Vishnu, que é o da permanência. Mas voltando para o ponto. Quando nós fazemos a correlação entre a melancolia e o ceticismo, né, a gente se lembra do Hume, né,
E o Hume diz isso no tratado, ele diz que o eu é um fluxo de sensações. Havia dito a vocês, né, de que o Hume chega a uma espécie de perspectiva melancólica, né? E aqui a Lamborta está dizendo a mesma coisa, citando esse psicanalista, o Austor, dizendo justamente isso, de que o melancólico tem isso que parece ser uma evidência, né? De que o eu não é um objeto, o eu não é alguma coisa fixa, né? Nós não sentimos assim, mas nós sabemos disso, né? Que o eu não é alguma coisa fixa, o eu não é um objeto, o eu é um conjunto de acontecimentos, um conjunto de acidentes, né? O melancólico lida com isso, né? De que o eu não é um objeto e que o eu, na verdade, não é um objeto com objetos, né? O eu, ele é um fluxo de sensações que tem objetos, né? Então, nesse sentido, o fato de que o melancólico assim o sente, ele se sente como um fluxo de sensações, ele se sente como um conjunto de sensações, o coloca numa dinâmica destrutiva, digamos assim, ambientada com a destruição, pelo menos do ponto de vista das ideias, né, a destruição ideativa, e nesse sentido menos disponível ao assédio da pulsão de morte como destruição que demanda iniciativa, né, que demanda vitalidade. O Arthur colocou um artigo sobre essa frase. Estou continuando aqui. O sujeito melancólico seria, então, aquele a provar o não objeto, mais precisamente assimilá-lo ou ignorá-lo. Aquele que se apresenta não com os traços comuns com o seu ideal do eu exterior. Aí, continuando, considerando o eu como um polo de sensações, não como um objeto, é confirmar a nossa hipótese da impossibilidade pelo sujeito melancólico de se identificar com a imagem especular, sendo dada como toda poderosa no modelo ideal, né? Acho que uma conclusão final, para terminarmos o encontro de hoje, poderia ser... eu ainda tenho mais alguma... Eu vou ficar mais uns 10 minutinhos, tá? Só para terminar os meus comentários aqui. Mas poderia ser que é preciso uma posição de onipotência do eu, ou uma posição de onipotência do sujeito, né? Que todos nós temos, né? É inevitável que nós tenhamos esse lugar da onipotência, mas é preciso que esse lugar da onipotência exista para que o flerte da pulsão de morte possa existir, percebe? Ou para que o flerte da pulsão de morte possa preponderar. Então, nesse sentido, a carga melancólica, a potência melancólica, tende justamente a humilhar a onipotência, né? Manter a onipotência desprovida de objetos queridos, né? E, nesse sentido, deixar a onipotência quase que no nível residual, quando não no nível vegetativo, né? Quando a gente fala numa posição melancólica apática, né? Mas parece que a pulsão de morte e a onipotência estão relacionados. Não que a onipotência não tenha uma função na relação entre prazer e sofrimento, mas a onipotência parece poder ser virada, a chave da onipotência parece poder ser virada e ser surpreendida pela pulsão de morte. Então, de uma maneira um pouco mais esquemática, né? Quando a gente diz que pode dominar o mundo, e quando se dá por si, né? Ou um povo, um grupo, uma atividade política qualquer, julga que pode dominar o mundo, e quando se dá conta de que, na verdade, destruiu o mundo, né? Nós vislumbramos, então, um benefício que pode chegar desse comportamento a um sujeito que, sem isso, seria completamente livre à sua própria destruição, né? De certa maneira, a melancolia
aplaca a nossa própria destruição, aplaca parte da nossa disponibilidade à destruição sem sentido, né? Nós compreendemos melhor porque as numerosas observações mostram que o comportamento negativista dos melancólicos parece oferecer a eles uma proteção contra o suicídio, né? Mas isso que Freud nos sugere, então, relativamente à economia pulsional desafiadora do sujeito melancólico, é a impossibilidade das pulsões libidinais de se projetarem ao exterior e, por sua vez, os efeitos nefastos que resultam disso, né? O que caracteriza a pulsão de morte, né? A pulsão de morte é caracterizada pela projeção ao exterior de alguma coisa, né? Ou seja, a projeção ao exterior de algo, né? Institui algo que não é governado pelo princípio do prazer. As pulsões que perseguem finalidades exclusivamente narcísicas nos dizem, em outros termos, uma economia que se passa totalmente do mundo, se passa totalmente protegida do mundo, alheia ao mundo exterior, arriscando voltarem-se contra o sujeito ele mesmo e acabar por destruí-lo, né? É por isso que se diz, né, que o melancólico estabelece um mundo interior excessivamente claustrofóbico, né? Ou excessivamente, digamos assim, preponderante, né? Mas, ao mesmo tempo, um mundo interior preponderante, melancólico, é alguma coisa que gera um exercício da destruição interna e ideativa tão grande que parece afastar o melancólico da pulsão de morte, que é a destruição propriamente dita, né, do corpo e do mundo. Aí vocês, vamos ficar por aqui. Segunda-feira a gente volta. Para quem chegou depois, eu disse que a gente vai até a aula do dia 14 de fevereiro, se for o caso mesmo, do calendário ir até dia 14. E vocês podem me fazer o trabalho até o dia 18, tá? Me entregar até o dia 18, que é sexta-feira. E para a semana que vem, leiam o capítulo 16, para segunda-feira, leiam o capítulo 16, o prazer da nadificação, tá? Trabalho até dia 18 do mês que vem. Mês que vem. Certo. Mas a gente volta a falar disso na aula que vem, no comecinho, se vocês quiserem.